Então, bem-vindos a mais uma edição do Beto no Mundo. Estamos na 4ª temporada, apresentando a diversidade natural e cultural do planeta. Hoje, levo vocês, muito bem acompanhado pelo meu amigo Francisco Marcho, para a Macedônia, onde vamos percorrer as terras de Filipe II e seu filho, Alexandre o Grande. Então, trata-se de um registro de imagens e experiências registrados no nosso Estúdio Clio Tour com Trip Travel, Oráculos e Filosofia, que aconteceu em maio de 2024. Temos hoje, então, a participação especial do professor Dr. Francisco Marcho, helenista, historiador e arqueólogo clássico, que acompanhou o Estúdio Clio Tour com Trip Travel, Oráculos e Filosofia, nos proporcionando uma imersão cultural em cada local visitado, com comentários históricos e arqueológicos, como vai acontecer também nesta noite. Então, vocês me conhecem, já percorri 150 países e tenho o que me move, né, é a curiosidade, é sair do lugar comum e desvendar novas terras e aprender ao longo deste processo. Minha formação começou, eu sou gaúcho, de Caxias do Sul, fiz meu high school nos Estados Unidos, regressei, fiz a engenharia civil e arquitetura na URGS. Minha primeira experiência internacional de trabalho foi na Macedônia do Norte. Depois estudei na Suíça e tive meu ano sabático na Ásia. Ao retornar ao Brasil, né, então, em 1988, a gente abriu a Trip Travel, que está comemorando 35 anos, né, com viagens e intercâmbios, e desde 2016 com a chancela do Virtuoso, concedido às melhores agências do mundo, que muito nos enaltece. E eu gosto sempre de lembrar o nosso mestre, tanto meu quanto do Chico, o professor Roche, Alexandre Roche, francês, historiador, e que nos transmitiu esse seu olhar sempre com uma visão macro, né? Mergulhando na geopolítica, na história, né? Entendendo esse planeta como um grande quebra-cabeça, onde a gente vai colocando as peças, né? E ao longo desses 30 anos de Grand Tours, nós completamos muitos desse nosso mapa-mundi, né? Já 4/5 do planeta foram explorados e desvendados ao longo de 50, que vai completar 50 edições, né? Agora, em setembro, nós fazemos meia centena de Grand Tours com as Ilhas Ibéricas. E, com isso, a gente fez a sua introdução do que vem por aí, e vamos falar do que acabamos de ver. E nós acabamos de ver, neste percurso de quase 3 semanas, no entorno do Mar Egeu, 20 sítios arqueológicos importantes, entre santuários e templos e locais oraculares, né, que nós vamos estar, já apresentamos ao longo das 2 últimas apresentações, uma parte que a gente vai estar revisando hoje, e na sequência a gente avança para a Macedônia. Então, a ideia era percorrer o pensamento filosófico e o desenvolvimento do mesmo, né? Desde Tales em Mileto, né? E a poesia de Safo em Lesbos, chegando a Aristóteles, que nós vamos estar falando mais hoje, né? E Epicuro em Samos, né? Então, foi uma viagem no entorno do Mar Egeu, no mundo grego, né? Seja na Grécia atual ou o que hoje é politicamente a Turquia, mas que na antiguidade tinha uma unidade cultural que era o mundo grego, ainda no período arcaico, no clássico, helenístico, e
tudo converte para o mundo romano posteriormente e vai avançando depois na Idade Média, que hoje a gente vai avançar um pouquinho, né, até o mundo atual. Aqui a relação dos poetas e filósofos que nós percorremos e vivenciamos o seu legado, o seu aprendizado, o seu desenvolvimento ao longo dessa viagem, né? Então, aqui está a nossa expedição cultural, né, com muitos de vocês aqui nessa noite. Quem não está vai ser gravado, e a gente vai estar postando no nosso grupo de Oráculos e Filosofia. Então, um grupo com os mesmos interesses afins, né, de mergulhar no mundo grego, na filosofia e no mundo dos oráculos. Hoje nós vamos ter o oráculo de Dodoma e o oráculo de Delfo, que nós vamos estar apresentando. Na primeira parte, né, nós chegamos em Samos, onde fomos jantamos em Pitagoreio, a cidade natal de Pitágoras, visitamos o templo de Hera e em Vati, um grande museu que foi aberto especialmente para nós. Depois, seguindo para a Turquia, em Kuşadası, que foi a nossa base, para explorar Mileto, com toda a sequência do desenvolvimento do pensamento, né, desde Tales de Mileto, né, esse grande porto que fazia a conexão entre o Oriente e o Ocidente, né, então um porto comercial e um desenvolvimento econômico que vai proporcionar também o desenvolvimento da cultura e dentro dela a filosofia, o templo de Apolo em Dídima, o templo de Priene, a Palas Atena, e ali o Francisco Marshall, o seu entusiasmo, compartilhando todo o seu conhecimento. Daí seguimos para Éfeso, com seu legado helenístico, romano, visitando a Pompeia turca, né, no sítio arqueológico de Éfeso, a grande biblioteca, o seu teatro. E de lá nós fomos para Nisa, a terra onde nasceu o mito Dioniso. Seguindo, depois nós fomos para Pérgamo, que nos encantou com Asclepion, e depois, lá em cima, com Acrópole e seu grande teatro. Impressionante. Assos, onde Aristóteles teve também sua estada, e Troia, né, com Heinrich Schliemann, né, que desvenda essas 8 camadas de civilização, né, desde a antiguidade até remota, até a época romana. Tivemos o privilégio de percorrer junto. Em Lesbos, mergulhar no mundo de Safo e também de Aristóteles. E com isso, nós chegamos, então, atravessamos aqui Safo, né, sendo declamado pela Helena, e uma última parte aqui, só para quem não assistiu. Hino a Afrodite, com Helene Criticou. Ποικιλόφρον, αθανάταν Αφροδίτα, πέδιος δολοπλόκε, λύσομαι σε, μη σε και εσύ, μη δε ονιέσει δάμνα πότνη αμφίμων. Helene Criticou, Hino a Afrodite, última estrofe. Ελθέμι, εν νυν χαλέπαν δε λύσον, εκ μερίμνα νοσά δε μη τέλεσε, θύμος ημέρη, τέλεσον σύ δε αυτά σύμμαχος έσω. Afrodite, em trono de cores e brilhos, imortal filha de Zeus, urdidora de tramas, eu te imploro, a dores e mágoas não dobres, soberana, meu coração. Segue-se a seguir, mas... Então, isso vocês podem assistir 6 estrofes.
que tem de todos os Beto no mundo. E então chegamos, Chico e convidados, em Tessalônica. Então, muito bem-vindos ao Beto no Mundo, e hoje nós vamos explorar o norte da Grécia, na Macedônia, e a segunda maior cidade grega que nos recebe, que é Tessalonique. Então, aqui as muralhas da cidadela e um pouco da sua história. Estamos aqui em Tessalonique, cidade fundada por Cassandro, um dos generais de Alexandre, em 315 a.C. Ele casou-se com a meia-irmã de Alexandre, Tessalonique, e vai fundar essa cidade, colocando o nome dela, uma forma de legitimar um poder real. Depois vai se ampliar durante o período helenístico, romano, bizantino, durante 1000 anos. Aqui em Tessalonique, nós tínhamos a segunda maior cidade do Império Bizantino após Constantinopla. Em 1430, ela é tomada pelo Império Otomano, que permanece até o início do século XX. Em 1922, já nas trocas, após a queda do Império Otomano, as trocas entre a Turquia e a Grécia, nós vamos ter uma das maiores migrações transnacional, onde muçulmanos da Península Balcânica e da Grécia, né, foram forçados a ir, abandonar suas terras ancestrais e ir para a Turquia, e as comunidades gregas, que milenarmente na Anatólia, também foram expulsas e vieram aqui para a Grécia e, no caso, para o norte, em Tessalonique. Desde então, entre as duas guerras, né, nós tínhamos aqui a comunidade cristã e judaica. A judaica era uma grande comunidade, muito importante, que tinha vindo desde a convite do Império Otomano em 1492, após a tomada de Granada e a expulsão dos judeus da Península Ibérica, e aqui permaneceram até a Segunda Guerra Mundial, quando temos o Holocausto, que conhecemos bem. E a população judaica foi fundamental nos negócios e comércio dentro do Império Otomano, aqui na cidade de Tessalônica. Beto Conte, Estúdio Cultura, Oráculos e Filosofia, aqui em Tessalonique, na Macedônia, no norte da Grécia. Então, com isso, a gente faz a apresentação histórica inicial. Estamos aqui e uma vista da cidade que se desenvolve o entorno do Egeu do Norte. E uma cidade que nós curtimos muito em visitar. Então, a grande maioria já conhecia Atenas, né? E ficamos encantados com Tessalonique, a vida grega, a dinâmica, uma cidade universitária. Nós ficamos muito bem acomodados no Monastir, né, um hotel que tinha recém-inaugurado, todo com a modernidade. Então, nós estávamos nesse mergulho na antiguidade, com toda uma contemporaneidade no nosso, que nos acolheu. Algumas vistas percorrendo aqui a cidade, com arcos que nos remete, né? Então, nessa cidade bastante século XX, né? Nós temos vários resquícios da sua antiguidade, e que nós fomos visitar e mergulhar num museu arqueológico de Tessalonique, onde tinha uma exposição fantástica, que era o ouro da Macedônia. Então, aqui nós temos um registro das diferentes
pontes de onde for, tanto de minas quanto de achados de ouro ao longo do norte. Então, essa é a região da Macedônia, essa aqui é a península de Halkidiki, e então essa grande mostra que nós tivemos a oportunidade que o Chico vai estar compartilhando conosco, né? Vieram desses vários lugares. Então, passo a palavra agora para o Chico. Oi. Pode voltar para o slide anterior, por favor. Perfeito. Bom, então eu quero reiterar a saudação cordial, boa noite a todas e todos, mesmo que num quadradinho assim na tela do computador, é um grande prazer reencontrar amigas e amigos, uma viagem que nos deixou nutridos por muitas belezas, muitos encantos, mas agora também com as saudades, né? Que são um efeito continuado da experiência que ali tivemos. E que bom que o Beto está organizando esses encontros digitais para rememorarmos, isso é uma ocasião também de formularmos novamente nosso espanto diante do que vimos, né? E o caso da Macedônia em particular. Aqui há uma ambiguidade, que é o fato de ser uma cultura de estilo helênico, e em cujo litoral havia colônias gregas e cidades gregas importantes, mas que era cenário de um reino com uma natureza política que os gregos consideravam bárbara, superada, a realeza, e que, então, os gregos devotavam um certo preconceito com a Macedônia. Estava além do Monte Olimpo, que é, assim, a caminho da barbárie, e isso é, assim, um pouco para nós entendermos essa posição interessante e ambígua do território que nós percorremos agora, encontrando, claro, a nação moderna, a cidade moderna, realmente muito charmosa, muito bonita, e dois estratos de memórias culturais, que é um grego e outro dessa realeza macedônica. E a arqueologia revela maravilhosamente isso. É o que nós percorremos. A realeza significava também um poder concentrado e riqueza extraordinária para fundar cidades, construir necrópolis impressionantes, e que visitamos, sobretudo no sítio de Ergina, onde está a tumba de Filipe II e de Alexandre IV e outros, né, personagens ali sepultados, um dos lugares mais fascinantes que se pode visitar na Península Balcânica. Visitamos também a cidade de Pela, construída como uma cidade planificada. Isso nos ajudou a comunicar, né, a contemporaneidade antiga, a atualidade, a modernidade antiga desse reino, que adotou uma solução urbanística, aquele esquema de quarteirões, muito racional, muito poderado, que nós vimos na sua gênese, lá na Ásia Menor. Visitamos em Priene, uma primeira grande realização desse novo urbanismo moderno, e que foi adotado pelos macedônios também. E esses tesouros repercutem fortemente, estão no museu, estão nos sítios arqueológicos, ao mesmo tempo em que visitamos uma cidade grega, criada por colonos gregos, mas que manteve lá a sua autonomia, como parte de um conjunto de cidades que, pelo litoral, se comunicava com as demais cidades-estado ao sul, que é a cidade de Estágira, cujas ruínas visitamos, porque lá foi o berço de Aristóteles. E o nosso roteiro visava essa paisagem com pensamentos. E encontramos lá um sítio de beleza deslumbrante, praias maravilhosas e ruínas suficientes para nos permitir evocar essa memória tão vigorosa do pensador Aristóteles. Então, há essa ambiguidade da Macedônia. Um reino que os gregos julgavam assim, mais ou menos bárbaro, a caminho da barbárie, porque logo a seguir, ao norte da Macedônia, estava a Trácia. E a Trácia, para os gregos, era a zona de maior a precariedade cultural possível. O próprio nome bárbaro vem do onomatopaico, que os gregos descreviam um idioma que não compreendiam. Então diziam aquele bar, e chamavam aqueles bárbaros de barbaroi. Bárbaros não, traços, né? E os macedônios estavam ali junto, uma parte do seu território, inclusive, tocando no território da Trácia. Todavia, eles vinham da mesma família linguística dos gregos,
originariamente falavam uma espécie de dialeto do grego, que é o macedônio antigo, mas não resistiram ao encanto que foi o florescimento da civilização grega na época arcaica e, sobretudo, em era clássica, que é um período em que a Macedônia também cresce em poderio e em riqueza econômica e, portanto, adquire da Grécia a cultura, imagens, templos, intelectuais, arte, artistas que migram para lá, atraídos por essa realização que estava em pleno florescimento. E nisso o próprio idioma macedônio antigo vai, pouco a pouco, deixando de ser utilizado em favor do grego, né, do grego ático, a princípio, né, que é o grego literário, falado em Atenas, e que posteriormente se tornará o que nós chamamos o grego da koiné. Koiné é comunidade, né? Então, o grego ecumênico, cosmopolita, com o qual foram escritos, inclusive, os evangelhos e outros textos da antiguidade tardia. E os macedônios mantiveram essa fascínio com a cultura grega, e daí está o momento decisivo que selou o retorno de Aristóteles ao seu nascituro, ao seu berço. Ele estava desfrutando as amenidades em Assos, em Lesbos, da hospitalidade do seu amigo Hermaeus, lá casou, teve uma filha, floresceu nos estudos de botânica e zoologia, quando Filipe II, rei da Macedônia, o convidou, e com uma oferta muito tentadora, para ser o tutor e educador do seu filho, Alexandre. E aos dons que ele ofereceu, Aristóteles acrescentou uma exigência que esse mesmo Filipe reconstruísse a cidade que ele havia destruído em 348 a.C., e a cidade de Aristóteles, Estágira. E o Filipe II deu a Aristóteles esse valor, essa honra, né, declarada. Um filósofo que fez reconstruir uma cidade por sua exigência. E em Pela, onde educou Alexandre, formou um gênio da cultura grega, que aprendeu profundamente Homero, o pensamento filosófico antigo, e que se tornou ele próprio uma potência de difusão da cultura grega, Alexandre. Macedônio, mas profundamente helenizado. E é esse Alexandre que, na sua, ainda muito jovem, com 21 anos, parte para a sua rota de conquistas, levando consigo a cultura grega que adquiriu pelas mãos de Aristóteles. Logo, esse cenário que nós visitamos, ele é chave, né? Ele é crucial para nós entendermos esse encontro de culturas, alteridades, estranhamentos, vermos o fascínio da arqueologia que há lá, e também a fonte de um novo modelo cultural que se expandiu pelo mundo, a difusão da cultura grega, o helenismo de Alexandre. E hoje veremos aqui, acompanhando a apresentação que o Beto preparou, algo desse território, seus museus e os sítios arqueológicos. Deixa eu ver se aqui é alguma coisa para destacar dessa tela aqui, Beto. Aqui, bem no topo, há 3 quadradinhos. À direita tem o quadradinho de Derweni. Derweni nós veremos no museu logo a seguir. Alguns dos achados mais extraordinários, a arqueologia do século XX, foram realizados lá em Derweni. Bom, então, vejam. Primeiro, muitos artefatos em ouro. Na sua maioria, provenientes de ofertas votivas funerárias, próprias da suntuosidade real que lá se vê. E também, vejam, divindades gregas, tipicamente helênicas, né? Aqui o Beto apresenta a foto de uma vitrine, que aparecem 4 divindades, 2 delas estão evidentes para nós. Uma delas portando um cetro imenso, com barba e um diadema, é ninguém menos que Zeus. Então, ainda muito atlético e vigoroso. Ele estava no seu heyday. E à direita, algo esvoaçante, com esse drapeado de suas vestes, né, ao vento, com um arco na mão, é Ártemis, que toma do carcaz atrás uma seta pronta para dispará-lo, a irmã de Apolo. Oferendas funerárias vindas do cemitério de Pidma. Isso porque nós encontramos no Museu de Tessalônica uma belíssima exposição de o ouro dos macedônios.
E lá há 2 achados procedentes de Derwent, que é essa que é a maior e mais bela cratera metálica jamais encontrada, e com toda uma narrativa dionisíaca impressionante, né? De imensa beleza e volumosa, e ali nesse mesmo ambiente está o Papyrus Derwent, acho que aparece na próxima imagem, Beto. Não, eu acho que a gente ainda mostra detalhes dessa... Há detalhes da cratera, sim. As bodas de Dionísio e Ariadne, né? Uma arte já com os traços da arte helenística, né? De muita expressividade, muito movimento, muita dinâmica, bastante erotismo próprio do mundo dionisíaco, uma mega obra-prima. E o que o Chico sempre nos salienta, né? Que a gente conhece muito da cerâmica, da estatuária, mas muito pouco dos metais, porque os metais eram derretidos, né? Então, o grande valor dessa peça, né, Chico, como tu sempre colocas, né, é de ter sobrevivido, né, até os 2.400 anos, né, uma peça em metal, né, com esse nível de detalhamento que vocês estão vendo aí, né? Então, e que é esse o grande valor do metal, né, de ele permanecer imutável ao longo do tempo, né? E aqui temos os papiros que tu vais comentar. Esse é considerado pelos filólogos clássicos o maior achado do século XX. Ocorreu esse achado em Derwent, um vilarejo ao norte, eu havia mostrado ele no mapa há pouco, em 1962. E são fragmentos de papiros, é o papiro mais antigo encontrado na Europa, rival para os papiros encontrados no Egito, datando da segunda metade do século IV e contendo um texto elaborado no século V, no apogeu do iluminismo ateniense. Então, se percebeu ali uma escrita ao mesmo tempo mística, cosmológica, filosófica, muito arrojada. De difícil reconstrução, porque é predominantemente em fragmentos. Isso animou estudos, publicações, discussões célebres nas últimas décadas, até que se tenha chegado a uma compreensão desse texto. E se atribui o conteúdo desse papiro à escola de Anaxágoras, o mestre de Péricles, um homem de arrojo intelectual ímpar no século V, astrônomo, retórico, matemático, e que aqui deixa marcas em uma visão cosmológica sobre o universo, a sua formação, o seu desdobramento, com uma forte característica órfica, ligada aos mistérios de Orfeu, que tratam também de descida aos infernos, de morte e renascimento. Na sua maioria, ele está, os papiros, como vocês estão vendo aí, com grandes lacunas. Então, a leitura é muito desafiadora e fascinante. Para terem uma ideia, o papiro foi descoberto em 1962 e as edições, as primeiras edições do conjunto, já certificadas e com qualidade de interpretação, são bem recentes, são de 2006 para cá. Papyrus Derwent, uma das maiores joias dos papiros de textos antigos. E, ao longo desse museu, nós éramos encantados com todo os sarcófagos e os demais elementos esculturais, né, altos e baixos relevos, né, da antiguidade, né, com grande qualidade, né, que nós conhecemos do Museu Arqueológico de Atenas e que temos também aqui no Museu Arqueológico de Tessalonique. Não sei se Para quem não sabe, a diferença entre alto e baixo relevo é que o alto relevo representa mais da metade do volume do corpo representado, como aqui, por exemplo. Nós estamos vendo corpos e alguns artefatos se projetando da imagem. E baixo relevo é quando menos da metade da proporção. Isso é uma terminologia de história da arte moderna, né? Atual, no mundo antigo, isso não havia esses conceitos. Mas se utilizava os dois simultaneamente, o alto relevo para dar grande expressividade e o baixo para criar efeitos de espaço, perspectiva, movimento e cenografia.
E esse é alto também, né, Chico? Sim, alto relevo. Sempre que nós vemos mais da metade do volume do corpo representado, assim designamos. E olha o que é bárbaro, drapeado, movimento, né, a ação, né, é totalmente tridimensional, né? E te devolvo aqui também para tu comentar sobre essas duas grandes peças. Bom, assim, para identificar a estátua clássica, a estatuária clássica, nós sempre temos alguns índices da imagem, algumas pistas que revelam do que se trata. Por exemplo, a figura feminina, a figura antropomórfica feminina à esquerda, ela tem uma fita, uma banda atravessando transversalmente o seu peito. Isso, usualmente, nos ajuda a identificar a cinta que prendia um carcaç, aquele estojo onde são guardadas as setas. E isso, claro, dá uma pista segura para se identificar essa imagem como Ártemis. Então, não tem legenda, não está escrito o nome dela, mas pequeno detalhe nos ajuda a perceber do que trata. E a figura de Asclépio, por sua vez, aqui à direita, vejam que ele está encostado em um marco, e ali é uma serpente se enrodilhando. Então, isso já o associa ao culto de Apolo e a serpente, o seu poder mágico, fronteiras de vida e morte, poderes curativos, né? Nós visitamos em Pérgamo o Asclepieion, que é um santuário de Asclépio, e havia muitos no território grego, os mais importantes, a arqueologia resgatou em Epidauro e em Pérgamo, eram centros médicos, centros terapêuticos, né? Com muitas curas. Vejam também que são estátuas com a marca do contraposto, que dá uma assinatura de idade, né? De datação, como algo posterior ao século V, essa fórmula de a representação anatômica perfeita, graciosa, com movimento, que marca a arte clássica. E, Chico, se tu só olhasse essas estátuas, tu saberias dizer que se tratam de autênticos estatuária grega ou diferente das cópias romanas de alguns séculos depois de estatuária grega? As cópias romanas são consideradas estatuária grega com cópia romana, porque eram muito perfeitas. Ao longo da história da arte, se desenvolveu, floresceu, frutificou e foi preservado o dom e a técnica dos ateliês de artistas de imitar perfeitamente o conceito de mimesis, ou mimese, com o qual a história da arte foi transmitida. Então, mesmo na primeira metade do século XX, por exemplo, ateliês de marmoristas em todas as cidades do Brasil e muitas do mundo copiavam as estátuas vindas de modelos de arte funerária, sobretudo de Milão, Gênova e um pouco da Alemanha. E eram reproduzidas tal qual, porque era parte do aprendizado. E assim foi com a estatuária antiga. O modelo de matriz geralmente era de bronze, e, portanto, quase todos foram perdidos, com pouquíssimas exceções, sendo a mais notável os bronzes de Riace, que se encontram expostos no Museu de Reggio Calabria, possivelmente do ateliê de Policleto. Então, uma coisa impressionante, aquelas duas obras-primas. Fora esses e muito poucos outros, o que sobraram são as cópias, e majoritariamente romana. Ademais, Beto, frequentemente eram artistas gregos levados para a Itália, né? Atraídos pela riqueza ou levados mesmo como cativos, né? Então, é difícil ver um traço étnico romano ou latino nas cópias romanas de arte grega. Mas existe, isso sim, a arte similar, ou seja, com linguagem clássica, com qualidade de arte clássica, e intrinsecamente romana. E essas são os retratos. Os retratos são marca da arte romana, levaram assim esse domínio de expressividade fisionômica ao grau máximo, são muito célebres, né? E, sobretudo, os grandes mosaicos romanos, né? Os gregos eram ainda muito esquemáticos nos seus mosaicos. Na Macedônia, nós vimos mosaicos com seixos, né? Que eram característicos. E ano que vem veremos os melhores mosaicos do mundo, né? No norte da África, os mosaicos suntuosos que há na Tunísia, na Argélia. Então, aí é uma cena tipicamente grego, né? São jovens
no klinos, que era como chamavam esse sofá, onde se recostavam dentro das casas, né? Para, enfim, fruir, desfrutar de amenidades. E aqui há um jovem que serve o vinho, os outros dois estão reclinados, um deles estende o cráter para receber a sua dose de vinho. É um ambiente de luxo e viril, mas ali frequentavam eventualmente também etairas, chamadas para participar do festim. E o que tu nos ensinaste, nos relembra para nós o que é de arte funerária? Como que a gente sabe qual é né, observando essas estatuárias, né? Quem é se ambos são falecidos ou qual deles que é o defunto sendo homenageado? Bom, então, assim, primeiramente, há um conceito vindo do arte historiador alemão Abi Warburg, que é o conceito de pathos formel. É uma fusão de uma palavra grega, pathos, com outra alemã, formel. E significa as formas carregadas de paixão, ou seja, de expressividade e de afeto. E na arte clássica, os afetos foram cristalizados em imagens muito expressivas e que, ademais, se tornaram modelos reproduzidos como linguagem visual por muitos séculos, já milênios, né? E isso fez com que a expressão de muitos afetos tenha a forma que essa arte clássica realizou, como, por exemplo, a forma melancólica, aqui vista, né? Na figura que está à direita, barbudo, senil, né? E olha uma figura que está à esquerda estendendo a mão. Não é gesto bélico, não é gesto erótico, e se encontra, ademais, um suporte de representações que, por vezes, imitavam templos, né? São as lápides funerárias. É um dos materiais que mais aparecem na arqueologia, e dos mais tocantes, porque daí nós vemos, né, como é sensível a relação de mães com filhos que morrem jovens, de pais com filhos que partem para a guerra e morrem, e frequentemente com inscrições também. Geralmente, Beto, a figura que está sendo homenageada no monumento funerário está sentada. E aqui nós temos duas pessoas sentadas. Estão sobre uma pedra, com a esquerda ele está nu, sentado sobre o seu péplo, né? E o da direita está semi-nu. Então, pelo que eu me lembro dessa lápide em particular, ela se trata de um duplo sepultamento feito nessa lápide. Exatamente. Então, aqui nós temos um traço de arte romana. Sabe qual é, Beto? É esse penteado da figura à direita. Estão vendo a figura feminina? Ela tem um penteado muito elaborado, orientalizante, de estilo sírio, né? E essa figura lembra uma medalha. Há pinturas que lembram, que também reproduzem esse mesmo formato, né? Então, aqui a gente consegue ver uma retratística, né? Muito linda. Veja que a mão direita da figura masculina sai da toga e aponta para a figura feminina que está ali à esquerda, possivelmente ela, o sujeito da imagem. Muito linda essa peça. É, muito bonito. E falando dos mosaicos? Então, nós vimos mosaicos maravilhosos nessa expedição, né? Especialmente, creio eu, em Lesbos, no Museu de Mitilene, lá havia alguns mosaicos extraordinários, né? Mas no mundo macedônico há também notáveis. Esse romano. Quando nós vemos um mosaico assim, bem pictográfico, de longe parece até pintura, seguramente é material romano, e romano já de era imperial, né? Com várias técnicas, sobretudo essa que imita assim, minhoquinhas, por isso eles chamavam o ermiculatum, né? Em que a anatomia do objeto representado ela é desenhada com as pequenas pedrinhas que tingem o mosaico. E nesse dia, que foi um dia fantástico em termos de conhecimento, né, nós saímos do Museu Arqueológico, viemos, eu acho que eu mudei a ordem aqui, mas para a sequência, né, fomos para Verdina e depois para Pela. Então, ou seja, numa rota de 175 quilômetros,
a gente mergulha na primeira capital da Macedônia, depois e onde hoje tem as tumbas reais, né? E a cidade de Filipe II, que é Pela, e de onde Alexandre se lança nas grandes conquistas, né? Então, a gente começa com Pela e a figura de Filipe II, que o Chico já nos apresentou e que pode retomar aqui qual foi a sua importância, né, dentro dessa linha do tempo, né, que vai nos levar a Alexandre e depois a conquista do mundo pelo seu jovem filho. Bom, então nós vamos ao sítio de Pela. Acho que deve ter alguma planta dele aí, né, Beto? Isso. Não é um sítio extenso, é uma cidade compacta, porque é uma cidade marcada por essa finalidade de ser a residência, cidade-residência da família real macedônia. Então... Nessa imagem que eu coloquei aqui, que eu me lembro que me impactou, né? Era após Filipe II conquistar grande parte da Ática, né? Essa linha de área de influência que o Alexandre já herda, né? Todo em torno do Mar Egeu e do Mar Adriático, né? Que estava sob o jugo dos macedônios, né? Bom, aqui, assim, a Macedônia avança com muita ambição, conquista o mundo grego, quando as cidades gregas mais importantes, que eram Tebas, Atenas e Esparta, estavam exauridas depois de tanta guerra entre si e de disputas. Então, foram presa relativamente fácil para o avanço das tropas macedônias. Quando os macedônios conquistam Tebas, Atenas, Corinto e Esparta, eles acabam com a autonomia política que lá havia, controlam as cidades, tá? Eliminam os órgãos democráticos onde havia, sobretudo em Atenas, e fazem dessas cidades áreas controladas pelos macedônios. Então se tornam, sobretudo, distritos culturais, né? Agora, esse mapa, Beto, ele é até tímido, porque nele não aparece a rota de Alexandre, a sua expansão por todo o mundo a oriente da Península Balcânica, do Egeu, do Mediterrâneo, que foi atingido por essa expansão cultural greco-macedônica. Isso, não, a gente já vai mostrar logo em seguida, né? Então, esse ainda era no período a expansão ainda do período de Filipe, e aqui a gente vai para o mapa que tu me solicitaste, né? Que mostra o planejamento urbanístico, né? Da cidade de Pela. E nesse aqui aparece ao centro um modelo de habitação com as colunas em volta e um corredor muito similar à habitação romana, e é onde foi encontrado o mosaico de Dioniso, que se encontra no Museu Arqueológico de Pela, logo ali perto, um dos mosaicos mais fascinantes do mundo macedônico. E vejam, é todo marcado por um racionalismo intenso, né? Quarteirões, funções, divisões muito geométricas, de uma cidade suntuosa, sofisticada, como foi Pela. Vejam, a característica desses mosaicos com seixos é a assinatura estilística da Macedônia. Tanto os decorativos, com temas geométricos, quanto os figurativos. Os mosaicos gregos são feitos com tesserai, palavra grega para cubo, que os romanos herdam. Eles usam essa palavra para designar o artefato, não o material com que faziam os seus mosaicos. Depois eles elaboraram ainda mais e fizeram com cubinhos bem pequenininhos, mas aqui no mundo macedônio com seixos recolhidos, colecionados e ordenados no espaço. Aqui já é no museu. Pode tocar isso aí. Bom, quem estava conosco na visita, lembra que após a visitação, tendo observado o acervo, eu comentei que havia uma franca predominância de entidades femininas ali representadas, tá? De figuras ligadas à fecundidade, à terra, ao mundo de Ártemis, Palas Atena, muita Afrodite, tá?
Mesmo na cidade também havia junto ao palácio um templo de Afrodite. Isso é uma das formas de expressar simbolicamente uma cultura agrária enriquecida pelas tradições de fecundidade, fertilidade, e que se representam nessas divindades femininas. E isso é claro que é interessante, porque estamos falando de uma cultura bélica, viril, né, de uma realeza viril, mas o que predomina na cultura religiosa e, portanto, nos acervos também, é ligado a esse domínio de imagens e de narrativas, portanto, de um mundo de fecundidade feminino, por natureza. É o caso dessas duas imagens que ele vemos. E aqui é uma cópia, né? Acho que é uma fotografia no painel, do célebre retrato feito por Lisipo, que se tornou um cânon na história da arte antiga, e também característico da chamada arte helenística, porque tem um desenho assim, fisionômico bem próprio, bem característico, com uma imagem de Alexandre se reproduziu muito, ele fez muitas cópias das suas imagens, e também todos queriam adular o monarca, não? Então houve uma propagação imensa dessa figura, ela se tornou epidêmica no mundo antigo. É uma fotografia que o Beto coloca aqui para ilustrar um pouco da esquina de histórias que ocorreu quando Alexandre, à esquerda a cavalo, persegue o rei, o grande rei Aquemênida, Dario III. A imagem original disso se encontra no Museu Arqueológico Nacional de Nápoles. Foi encontrada em Pompeia e transposta para o Museu Arqueológico. É o momento em que Alexandre, montado no seu cavalo bucéfalo, na Batalha de Issus, em 334, um rio que está hoje entre a Turquia e a Síria, põe para correr o Dario III e fica com a sua família de refém, a mãe, a esposa e duas irmãs dele. Então, é um feito épico, incrível. Quem vai a Pompeia e Nápoles para ver esse mosaico, verá uma das maiores obras-primas da história dos mosaicos. Então, muito sofisticado, muito representativo. Aqui, como lembrete do que foi a expansão desse jovem macedônio, Alexandre. Bom, então aqui, nesse mapa que está lá no museu, né, de Pella, mostra um pouco dos primeiros passos desse Alexandre na sua expansão. Né? Veja que ele atravessa os Dardanelos, ali entre a Europa e a Ásia, e visita Troia, porque ele desejava vincular a sua persona, a sua expressão construída de personalidade, aos vultos heróicos de Homero, ao modelo heróico de Homero, ao modelo aristocrático e bélico vindo de Homero, e, sobretudo, a Aquiles. Então, ele visita a tumba de Aquiles, na Troade, restaura a tumba de Aquiles, tá? Cria lá um novo sítio que foi escavado por meus colegas da Universidade de Heidelberg. Quando eu estava em Heidelberg, estava até partindo uma expedição, quase fui junto com eles, para escavar a Alexandria de Troia, e que foi fundada por Alexandre, foi o primeiro sítio que ele fundou na sua expansão. Depois fundou mais de 100 cidades. Né? Então, ali ele dá início a esse seu périplo, não por acaso, conectando-se com o mundo de Homero, tá? E vai libertar as cidades gregas do jugo persa. Cidades gregas que estavam sob controle persa desde o século VI e frequentemente se revoltando e perdendo muitos. Os persas eram muito poderosos, destruíam as cidades e subordinavam fiscalmente, né, toda essa área de cidades costeiras. O Alexandre, então, priorizou a libertação das cidades gregas. Cada uma delas também, claro, terminava fornecendo tropas e somando nas forças que avançaram. Então, ele avançou da Macedônia para a Ásia com cerca de 20 mil guerreiros, e quando ele atravessa os desertos do norte da Pérsia, ele já está com um exército de 120 mil guerreiros, exaurindo cidades, plantações, secando rios. Então, aqui são os primeiros passos dessa expansão. Está no norte da Anatólia, o sítio de Gordion, onde há o famoso mito do nó Gordion. Né? Havia um oráculo que prometia o domínio e a soberania sobre todo esse território para quem conseguisse desatar um nó, porque estava num rochedo na Praça Central. O Alexandre chegou lá e cortou com a sua espada. Foi a solução de guerreiro. Né?
e avançou, então, para suas conquistas. Aqui à direita, no canto inferior direito dessa imagem do Beato, né, que está em tela, está o sítio de Issus, que eu há pouco referi, a batalha representada. Então, isso para nós importa para vermos que esse mundo macedônio transborda como cultura macedônia, de realeza, de guerreiros que conquistam, uma forma de poder própria, que os gregos já haviam recusado e que ali estava em pleno vigor, e ao mesmo tempo com cultura grega, com literatura grega, com arte grega, com cidade grega, numa época de grandes hibridismos culturais. E seguimos para... É Vergina ou Vergina? O Ergina. Vergina. O Ergina. Não tinha V, né? Nem no grego, nem no latim. Que eles chamavam Aigai. Aqui, na entrada do sítio, eles mantêm o nome antigo, era o nome da cidade fundada, ligado a um herói fundador, né? Então, lá estamos aqui, junto ao portão de entrada desse cenário absolutamente fabuloso. Há uma colina, é um hipogeu, são tumbas subterrâneas. Entra-se por um acesso, que é um pequeno túnel, né? Pequena entrada, e logo o cenário é escuro, subterrâneo, com uma iluminação de museu muito delicada, muito bem desenhada, e que valoriza os tesouros que lá estão, entre eles jazigos com tumbas, sarcófagos, né? pinturas murais, e, sobretudo, a grande tumba de Filipe II, que trouxe à luz, né, na arqueologia, os maiores tesouros de ouro já encontrados na arqueologia clássica. E eu detive aqui essa imagem dessa que eu achei a mais incrível, né, das pinturas das tumbas reais, né? Que gostaria que o Chico nos contasse um pouco da cena que nós estamos nos deliciando aqui. Bom, é que dentro desse museu subterrâneo, museu sítio funerário, né, há uma reprodução, um facsímile de uma pintura célebre que foi removida de lá, que está em outro lugar atualmente, nem está exposta, né? Então eles botaram essa reprodução muito fidedigna. E é a cena do rapto de Perséfone. Então, esse velhão aí, com cabeleira volumosa, que avança conduzindo um carro, né? É Hades, o irmão de Zeus. E ele, no momento em que ele rapta Perséfone, e ela estende as mãos em desespero, aquilo que eu falei há pouco de pathos formel, né? As formas carregadas com paixão aqui estão muito claras, com esse drama, e assiste a essa violência do rapto matrimonial à sua mãe, Deméter. Isso é o núcleo de um conjunto de mistérios agrários, os mistérios de Deméter e Perséfone, em Atenas, celebrados no sítio de Eleusis, em muitas cidades gregas com versões locais, né? Morte, renascimento, o rapto de Perséfone como tema disso tudo. Mas também essa imagem está aqui para nos lembrar que nas tumbas de Ergina estão remanescentes de pintura de estilo grego, artistas gregos contratados pelos macedônios e que pintaram boa parte das paredes das tumbas que lá estão. Então, é algo extraordinário, não apenas as paredes das tumbas, mas também alguns sarcófagos, né? Algumas lápides que lá estão expostas, que é algo formidável. Vejam a figura olímpica, o Hades, com um manto púrpura, né? Característico aqui, uma cor meio arroxeada, e ele a carrega, uma dramatização visual do rapto matrimonial, e a sua mão já está agarrando ela pelo seio, subtraindo-a da sua mãe. Veja como está a mão da Deméter, assim, mostrando essa expressão de pânico, de horror diante daquilo, né? Dessa cena. Chico, pelo que eu me lembro, então, isso é uma réplica, exatamente para nós podermos visualizar, né? Mas ela está aí, ela é uma das partes internas de uma das tumbas que a gente vai percorrer logo em seguida, que a gente, para exatamente manter não degradar a tinta, né, a pintura, ela está
na forma de tumba mesmo, né? E fechada, e é a réplica que está para a gente poder apreciar, né? Essa é uma réplica fotográfica, muito bem feita. Aí está a Deméter, né? Bom, aí já são a parte dos materiais em marfim, em ouro, em bronze e madeira encontrado nos tesouros funerários, né? Então, neste caso aqui, um Dioniso com Ariadne, as bodas de Dioniso e Ariadne, muito bem representadas, um sátiro, tocando uma flauta, um syrinx, e eles festivamente avançam, ela, Ariadne, curva a cabeça para trás, que é um sinal visual do transe, do êxtase, né, produzido pelo furor dionisíaco. E ele olha em frontalidade, isso, claro, também é muito importante. Eu fotografei todos os detalhes desse jazigo, né, desse tesouro, algo impressionante. Aqui estamos apenas vendo alguns fragmentos, mas quem lá esteve, ou quem vê as imagens disso na plenitude, não tem como resistir a um espanto extraordinário, porque é um material da mais fina lavra de arte em ourivesaria, em lapidações variadas. E essa peça, gente, que vocês estão tá aqui ampliada para nós, eram uma peças pequenas em marfim, né? E daí eu olhei assim com a riqueza de detalhes, olha só a translúcido da vestimenta, né? É assim, de uma qualidade artística fenomenal, né? Aí são dois aspectos da armadura de Filipe II. O hoplos, né? Hoplos é a armadura em grego. Então, é o elmo e o peitoral, e aqui à direita o escudo. Infelizmente não está dando para ver, pelo menos para mim aqui, nessa vez para vocês, é que eu estou com as janelinhas abertas. Então, o escudo de Filipe, claro, os escudos eram portentosos, né? Imensos, tinha que ter muito vigor para carregá-los, e nesse tem como imagem destinada a aterrorizar o inimigo, uma cena do enfrentamento de Aquiles e Pentesileia, a rainha amazona, que é uma imagem de paixão e morte, né? E logo a essa situação terrível, né? No momento em que ele avança e crava a lança no omoplata da rainha amazona, Pentesileia, nesse momento, ambos, Aquiles e a Pentesileia, se apaixonam, nesse caso, mortalmente, não é apenas figura de linguagem. Né? Então, por isso, essa figura que está vindo de cima é o Aquiles, a que está embaixo, sucumbindo de joelhos, é a Pentesileia. Usualmente, preferiam colocar imagens da Górgona para petrificar com seu olhar, né, de terror. Então, aqui é muito interessante que haja esse mito, né, do domínio sobre uma rainha ficcional de um reino feminino das Amazonas. E aqui, tá, desculpa, então essa é a tumba de Alexandre, vamos ver se o texto confere. Tumba de Alexandre IV, filho de Alexandre o Grande, com a princesa de Taxila, Roxana. Não chegou à vida adulta, né, assassinado provavelmente por Cassandro, assumir o poder da Macedônia. E agora a tumba de Filipe II. Esta é a tumba real de Filipe II, da Macedônia, que morreu em 336 a.C. E essas tumbas reais são aqui em Verdina, a primeira capital do reino da Macedônia, fundada no século VII a.C. Um trabalho maravilhoso em pintura, com perspectiva, praticamente 3D, lindas cores. Temos aqui para você. Nessa tumba há na pintura uma representação de Alexandre. Esta é a tumba. E nessa representação, que é considerada a única imagem mandada fazer pelo Alexandre e que ele mesmo teria visto, né? Ele comissionou essa obra após a morte de seu pai, e construiu a tumba antes de partir para a sua expedição. E lá tem no centro uma imagem do Alexandre equestre. São muito raras as
e pinturas sobreviventes do mundo grego. Muito, muito raras. São pouquíssimos os cenários arqueológicos, né? Alguns em meio etrusco, onde a gente vemos linguagem grega. Quem visita a Campânia, nos templos de Paestum, também vê um pouco da pintura grega. E aí, na Macedônia, a arte grega também. Fora isso, são raríssimos os cenários de pintura grega. E aqui temos a coroa de Alexandre, de Filipe II, né? Essa coroa, com assim, detalhes fabulosos, né? Obra-prima de ourivesaria, variadas técnicas de ourivesaria, e embaixo essa caixa com oferendas funerárias, uma caixa de ouro, e vejam, ela tem ao centro essa estrela, que é o símbolo da Macedônia, antiga e atual também. Então, por tudo, há esse símbolo aparecendo nas decorações dos materiais e hoje na identificação da cidade, né? Aí está. E para quem não teve a oportunidade de visitar, como nós vimos, né, as coroas tem toda uma tridimensionalidade e uma leveza e um rebuscamento, né, que eu acho ótimo aqui compartilhar com vocês ele ampliado para vocês perceberem, né, a delicadeza e a arte, né, assim, é uma coisa Assim, impressionante. também os macedônios, ao contrário dos demais helênicos, né, dos gregos mesmo, eles eram polígamos. E, neste caso, nós estamos vendo a coroa me parece, a sétima esposa de Filipe II, que era de uma etnia distante, que obrigava a esposa a embarcar para a morte com o marido. Então, estava nessa tumba do Filipe II, na câmara principal, está ele sepultado, e na câmara de acesso encontraram os restos dessa sétima esposa dele, ali sepultada, inclusive com, o caso aqui, diadema com riquíssima lavra, né, de ouro, oferendas, tudo compatível com a grandeza de Filipe, de formas e materiais muito similares, né? E vamos agora para a terra natal de Aristóteles. Bom, então, para nós, visitar Estágira foi um momento de redenção, porque já no nosso primeiro dia, no segundo dia de visitas da expedição em Atenas, fomos à academia, onde pude falar um pouco do platonismo, da academia, como ele estruturou naquele cenário a sua fortaleza de ideias, sobretudo a doutrina das ideias platônicas, e na mesma manhã fomos ao Liceu, um sítio descoberto recentemente, está uma implantação bem novinha, onde está um cenário de uma palestra, de um ginásio, e que serviu para nós iniciarmos o equacionamento, né, dessa relação entre dois pensadores centrais na história da filosofia, o litígio de Aristóteles contra Platão, né, o rompimento que se dá por, enfim, circunstâncias da vida. Platão desdenhou Aristóteles como sucessor em favor de um sobrinho que era mal reputado. Aristóteles, desgostoso, magoado, parte de Atenas, vai lá para onde fomos visitar, não? Seu cenário de exílio, em Assos, no reino lá do seu amigo Hermaeus, e a partir de então formula um sistema filosófico em tudo oposto ao de Platão. E há várias formas de entendermos esse enfrentamento filosófico. Aristóteles, sumamente elegante, jamais faz uma acusação nominal a Platão, mas faz uma reversão epistemológica de tudo que Platão propunha no coração da sua filosofia, com a qual Aristóteles estava amplamente familiarizado, estudou 19 anos na academia, tá? Desde quando chegou muito jovem em Atenas. Então, tinha 2 pós-doutorados nas costas, assim, por assim dizer. E uma das formas de vermos essa oposição é o conceito de mimese, que ilustra o fazer artístico, a performance artística, a realização artística, e que em Platão tem uma dimensão degradada. Platão considerava a arte
cópia da cópia, porque o que há de perfeito, permanente e exemplar está situado como se fosse um projeto e uma imagem no mundo das ideias. O mundo em que vivemos, para Platão, é uma cópia disso que está perfeito no mundo das ideias. Aquele mesmo a que chega o homem que se liberta da caverna, vai contemplar junto à luz as ideias perfeitas, né? E esse é o sentido de teoria em vocabulário platônico, é contemplar as ideias, né? E a arte, por sua vez, que imita os corpos humanos, os objetos, os artefatos, ela faz, segundo Platão, uma cópia da cópia. E por isso ele equipara a arte a uma charlatanice. E na República, ele propõe que os artistas sejam corridos da cidade a bastonadas, cacetadas, né? Claro que, como Platão ganhou autoridade ao longo dos séculos, isso está por trás de alguma violência anti-humanística, anti-artística, por paradoxal que seja, né? E Aristóteles, por sua vez, ao examinar o fenômeno máximo da cultura, que é a tragédia grega, formula ali o seu conceito de mimese. E o conceito de mimese em Aristóteles, ele é, em primeiro lugar, positivo, nutritivo, né? E ele faz parte da análise que ele faz de um fenômeno fecundo, curativo, profilático para o indivíduo e para a cidade, que é a arte. Então, Aristóteles anota nas lições que deu sobre tragédia grega, aliás, quem anotou foram seus discípulos, não foi ele, né? Ele deu as aulas oralmente, os discípulos compilaram e editaram a Poética de Aristóteles, que é um dos textos mais fascinantes da filosofia grega, e ali ele restaura esse conceito de mimese positivamente. Ele diz, nós aprendemos imitando. E diz, o homem é o mais imitador dos animais. Mimetikotaton zoon. Então, está num grau avançado do fenômeno de aquisição de linguagem que envolve também outras formas de vida, como as gralhas, cachorros, outros animais, né? Ele sabia disso. Mas, além disso, diz Aristóteles, a imitação torna o desagradável bonito. E, vendo os terrores, as coisas da vida representadas com arte, nós podemos purgar as emoções que possuímos, aliviando o nosso pensamento do indivíduo e da cidade, e conquistando com isso algo similar à cura, que para Aristóteles é a catarse, que ele tira do verbo kataró, que em grego quer dizer purificar ou purgar. Então, ele faz essa reversão muito edificante do conceito de mimese, que aparece na história da arte também com outras funções, o aprendizado por imitação, com modelos, que se tornou a forma de aprender arte por excelência, e não é degradante, é edificante isso, não? Mercê dos conceitos de Aristóteles. Logo, em Estágira, meu caro Beto e os demais que aqui estão, foi ocasião de, tendo essas memórias, né, em mente, lermos um pouquinho da Poética de Aristóteles no trecho em que ele faz esses comentários sobre mimese. E o sítio é, como eu disse antes, muito bonito. Vocês estão vendo aqui algumas penínsulas, né? E acho que deve aparecer aí alguma foto do cenário. Esse aqui eu só coloquei, tirei fora da ordem, né? Então era no Museu de Tessalonique, né? Tínhamos o portão do século VI a.C. de Estágira, né? Então, que está aqui tem uma da parte dessas peças ainda que foram resgatadas, né? E aqui as vistas que o Chico nos lembra, né? E na época, a mim, o que me chamou muita atenção, né, é a sintonia, né, do pensamento com o cenário, né? Então, ter um cenário tão edificante, né, tão harmônico, tão belo, né, nos proporciona, né, nos incita, né, a ter esse grande desenvolvimento a matriz, né, do pensamento de Aristóteles em loco aqui em Estágira, né? Para mim, surpreende também que depois de milênios de ocupação histórica dessa região, ainda existem praias desertas, como estamos vendo aqui, né? No Brasil, por exemplo, temos poucos séculos de civilização onde havia praias
Bom, hoje sucumbiram até os condomínios, incorporação imobiliária, mas faz muito tempo que não temos mais praias desertas como ainda se encontra no Egeu. Eu acho isso realmente é um comentário à parte, né? Não é conteúdo filosófico, mas eu acho muito surpreendente isso. Estamos junto a uma das muralhas reconstruídas, né, da península onde estava o sítio de Estágira. Estágira, cidade natal de Aristóteles, o pai da filosofia, estudou com Platão em Atenas e foi o tutor de Alexandre o Grande. E aqui um monumento a Aristóteles na sua terra natal. Essa aqui é a parte inicial, lá de cima, né, Chico, onde a gente começou a descida até ao local em homenagem a Aristóteles. Isso é logo no acesso, né, a uma fortaleza reconstruída. Estamos aqui em Estágira, cidade natal de Aristóteles, que nasceu aqui na Macedônia em 384 a.C., foi para Atenas, por 20 anos estudou com Platão na academia, se desentendeu por ocasião da transmissão de poder, foi para Assos, Lesbos e depois volta aqui para Macedônia para ser o tutor de Alexandre o Grande em Pela. E aqui ele vai falecer em 322 a.C., onde teremos a sua tumba. Estamos aqui em... É uma tumba mítica, né? Assim, é uma hipótese daquela tumba, né? Como a gente não tem nada a perder atribuindo a ela essa identificação, até porque a gente vai lá também para celebrar Aristóteles, né? Mas não há uma segurança para certificar essa tumba como a de Aristóteles, né? Aí o sítio da Ágora. A Ágora é tanto um local de encontro quanto de comércio. Não havia uma Ágora sem estrutura comercial em anexo, né? Então é um lugar onde trocavam ideias, se encontravam e tal, mas também iam comprar muitas coisas. Então nessa Ágora, particularmente, que foi construída em era romana, era pequena galeria. A gente identifica romano pelos blocos que aqui aparecem, são bem regulares, né? Característicos da arquitetura romana. Então, os romanos, ao reconstruir, reocuparam o espaço. E ao fundo, vocês estão vendo ali algumas marcas de colunas, que marcas divisórias dos locais onde havia loja de vaso, perfume, livro, tecido, né? Cordas, coisas assim, que eram comuns. Mas como as pessoas iam lá comprar, também aproveitavam para fazer todo tipo de interações, eventualmente também algumas funções políticas, cívicas e religiosas. Toda a cidade grega tem uma ágora, ela é esse misto de sociedade, funções públicas e religiosas também. E ali, então, o conteúdo que o Chico estava nos transmitindo há pouco, né, fazendo uma retrospectiva da trajetória do pensamento de Aristóteles, né, nós tivemos o privilégio de ouvir dele na cidade natal de Aristóteles. E olha, Bom, o privilégio... Ai, que legal! as gurias prestando atenção, a Suzy, a Solange, a Madu, e eu acho que é a Carla. A Carla ou Luciana. A Luciana. é a Luciana ali? Tá. É a Marina, né? Então, assim, o privilégio, eu quem tive, né, de poder chegar na companhia tão nobre, tão bela, de todos que estavam conosco, e vivermos Aristóteles, assim, tem algo tocante nisso. As palavras são uma forma do corpo também, da memória. E nós podemos ali fazer aquelas palavras de Aristóteles soarem novamente no seu ambiente, com as ideias de Aristóteles, lá num momento belíssimo, um dia de idílio. Quem estava lá há de lembrar também, houve algo interessante. Eu, enquanto recitava, estavam os pássaros lá gorjeando intensamente. E houve um momento que eu fiz uma pausa para avançar no texto, eles pararam também. Será que os pássaros estavam querendo ouvir Aristóteles? Aves curiosas?
Então, é claro que é uma experiência tocante, como foi em Lesbos, ouvirmos as palavras, né? A voz reverberando em nossos corpos e nossas mentes do mundo de Safo. Aqui o fizemos com as palavras, a magia de ideias do próprio Aristóteles. Então, muito obrigado a todas e todos que concederam essa oportunidade. Não, foi um momento único aí, Chico, foi muito, muito legal. E, aproveitando que nós estávamos nessa península de Reykjavik, nós seguimos para, né, desviando um pouco da temática da antiguidade grega e da filosofia, dos oráculos, né, e fomos para Monte Athos. E de lá, então, que é essa península tem 3 dedos, né? Então, o terceiro finger, né, é aqui é Monte Athos, e aqui é a fronteira, onde se pega uma embarcação, onde a gente deixa a República Grega, né? E nós entramos no mundo, nessa unidade política independente que está relacionada à Grécia, né? Mas tem tem toda uma autonomia e mais do que tudo, é um mergulho no tempo e na história. Então, aqui a gente está deixando Uranópolis e um pequeno depoimento meu de uma visita anterior a este local. Então, depois de 36 anos, estou de volta aqui a Monte Athos, que foi uma das experiências mais marcantes da minha vida. Em dezembro de 86, numa semana, eu fiz uma peregrinação por 7 mosteiros desse estado monástico de Monte Athos, ligado ao estado grego. Leva esse nome por causa desse pico, o Monte Athos. E esse mosteiro que está atrás, que é o Simonos Petra, é onde eu passei minha última noite de peregrinação antes de voltar para o mundo ocidental. Então aqui foi uma experiência fantástica de peregrinação, de imersão, de meditação, né, dentro da ortodoxia, né, da igreja ortodoxa, mas principalmente para mim foi um encontro comigo mesmo, na natureza, né, passava o dia caminhando e à noite eu participava da vida monástica desses diferentes mosteiros. Uma viagem no tempo, eu me senti em pleno Monte da Rosa e um mosteiro medieval. Aqui é Beto Conde, falando para vocês de Monte Athos, na Grécia. Então, eu separei aqui algumas imagens de 36 anos atrás, né? Então, é aqui onde tu chega no Porto de Daphne, daí tem que mostrar as credenciais. Eu estava voltando da Ásia, eu tinha passado aquele 1 ano na Ásia, e ao chegar de volta para a Europa, eu estava meio atrapalhado com essa movimentação, do mundo europeu, né? E eu disse, eu quero mergulhar retomar alguma das vivências que eu tinha tido na Ásia, de mosteiro budista e outros, né? Então, eu vim aqui para o Monte Athos. E se caminhava, né? Hoje tem algumas estradas, né? Mas, em geral, na época, era todo... Em geral, não, era toda rotas de peregrinos, né? Entre um templo, entre um mosteiro e outro. Então, esse foi o mosteiro onde eu passei a primeira noite, que é o Saint-Yvrion. Depois vai contornando o Monte Athos, né, que é essa grande montanha. Aqui é o Águias Grande Lavra, mosteiro. E este o mais marcante de todos, né, que é o mosteiro de Simonos Petra. E voltando para o século XXI, aqui a gente segue nossa viagem, sempre mirando ali o Monte Athos, acompanhado pelas andorinhas. Aqui o mosteiro de Xenofon, um dos 20 mosteiros de Monte Athos, nessa península, que é um estado monástico, dessa montanha que é o Monte Athos. Fundado em 1498, tem toda a estrutura medieval de fortaleza,
bastião da cristandade durante os 400 anos de dominação otomana aqui na Grécia. Esse é o Sveti Pantaleon, o mosteiro russo. Os 20 mosteiros temos, são 17 gregos, um russo, um sérvio e outro búlgaro. Estamos em Monte Athos, estado monástico aqui ligado à nação grega. Aqui o mosteiro. Então, ao longo dessas 2 horas de navegação, né, nós fomos costeando essa península, né, passando na frente de meia dúzia desses 17 mosteiros ortodoxos, né, russo, grego, búlgaro e romeno. E sempre, né, até hoje, né, Monte Athos continua, né, que foi o bastião da cristandade durante os 5 séculos de dominação otomana, segue tendo suas características próprias, onde é só dedicado à vida monástica, não tem nada de vida laica, né? Mulheres ou qualquer animal do sexo feminino não tem direito de acesso à ilha, a essa península, né? E hoje, grande parte dos monges, além da vida de meditação, eles também trabalham com arte. Então, restauração de icons, né, dos ícones, é uma fonte importante de renda para Monte Athos. E os mosteiros devem ser autossuficientes, né? Então eles trabalham durante o dia na agricultura, né? Para ter seus alimentos na horta, no pomar, né? E depois das 6 da noite às 6 da manhã é dedicado à espiritualidade, à oração. E já aproveite para já convidar, né, nós de volta para a Antiguidade Grega, para o próximo episódio do Beto no Mundo, o 85º, onde nós vamos visitar outros oráculos, né? A gente vai começar, então, com isso na próxima segunda-feira, dia 14 de agosto, às 19 horas, dando uma canja, um trailer aqui para vocês. Estamos aqui em Zion, no norte da Grécia, no santuário de Zeus, aos pés do Monte Olimpo, que está atrás dessas nuvens. Aqui que, no século IV a.C., tanto Filipe II como seu filho Alexandre o Grande faziam sacrifícios de animais ao deus Zeus, para o sucesso de suas campanhas militares. Né, tanto de Filipe na conquista da Ática, né, quanto de Alexandre na conquista do mundo. Beto Conte, Estúdio Clio Tour Trip Travel para você. E depois a gente vai visitar esse museu pequeno, mas fantástico, no sítio arqueológico de Zion. Depois vamos para Dodoma. Estamos aqui em Dodoma, onde o oráculo de Zeus, de 2600 a.C., ele precede o santuário, precede as construções do período helenístico, romano, e aqui, aos pés do Carvalho, onde vinham as pessoas solicitar, fazer perguntas e questionamentos políticos, pessoais ao oráculo, o Estúdio Clio Tour by Trip Travel vai fazer suas perguntas e suas oferendas ao Zeus. Então, não perca o próximo capítulo, o próximo episódio, que vai ser fenomenal. E a gente leva vocês também a Meteora e a Delfos. Então, Grécia e seus oráculos, né, no dia 14 de agosto, às 19 horas, também com a participação muito especial de Francisco Marshall. Olha, Madu aí. Então,
agora, terminando a apresentação formal, né, pode liberar o microfone aí para os seus comentários, perguntas, saudades aí de quem esteve conosco. Então, para liberar o microfone, é só clicar em cima ali do microfone e pode manifestar. Deixa eu colocar aqui no... É mais gostoso ainda, não é? Depois que a gente visitou, revisitar. É que nem um livro bom, é que nem um filme bom. É uma delícia, foi muito gostoso, muito bonito mesmo. E a gente lembra, como a gente esquece coisas, como é muito importante poder revisitar. Fundamental. Obrigadíssima, Beto, Chico, saudades de ambos. Esta é a querida Madu. Uhum. Chico, um fechamento aí para nós hoje. Bom, para nós foi um traçado, todo o traçado desse tour, muito ousado, né? Andamos centenas de quilômetros de ônibus, avião, navio, né? Pequenos navios, né? Então, uma verdadeira peregrinação de experiência. E eu não canso de rememorar a graça, né? A felicidade que foi esse encontro, floresceu a amizade, um convívio cordial em tudo, e, sobretudo, o encanto diante de tudo que vimos. E, neste caso, era para retomarmos a Europa pela Península Balcânica, encontrando esse território da Macedônia. Eu, particularmente, não conhecia esse território, apenas pela documentação arqueológica, e as tumbas de Huerguina foram, para mim, algo absurdamente deslumbrante, né? Absurdamente deslumbrante. Ver aquele tesouro, assim, com aquela iluminação, aquele cenário todo que lá havia, né? É algo muito único como experiência cultural. E no próximo encontro, vamos aos pés do Monte Olimpo, né? Por isso está o Santuário de Dion, que é uma forma do nome de Zeus também, né? E seguir para esse oráculo de Dodona, fizemos um lindíssimo lunetaço, quando lemos algo das consultas oraculares e das suas respostas, né? Tão instigantes, um material preciosíssimo, né? Isso tudo é feito assim com um encontro entre o gozo da paisagem, do conhecimento, da amizade, do bem viver. Uma maravilha. É isso aí. Então, eu espero. Muito obrigado, Chico, por estar aqui conosco novamente, compartilhando o teu entusiasmo e teu saber. Nos encontramos na próxima segunda-feira, sempre às 19 horas. Um abraço a todos.